100.565.285,19, investindo exatamente em tráfego R$6.428.970,71. Meu Deus, parece que nós tivemos, para quem conseguiu comprar, já um faturamento aqui absurdo. R$10 milhões em 10 minutos. 45 dias de lançamento, R$100.232.999,23. Tem noção que se for colocar na ponta do lápis, isso dá muito mais do que 5 vezes de retorno para cada real que é investido em marketing? Eu estou falando de um ROAS de muitas vezes 10, 20, 30, 40. É extremamente possível, extremamente comum. Inclusive esses dois casos aqui que vocês acabaram de ver, os resultados, foi um o Thiago Finch, outro o Pablo Marçal, junto com eu sou o Marcos Paulo. E só no lançamento do Thiago Finch, para você ter uma noção, foram mais de 200 mil pessoas ao vivo, 423 mil pesquisas no Google pelo treinamento dele e 5,5 milhões de visitas somente na página de vendas. É absurdo. Um custo do lead no começo do lançamento de 34 centavos. Um CAC, cara, de R$207. E uma taxa de conversão no final do lançamento sobre toda a lista, e não é só uma porcentagem específica, 2,91% de conversão. Para um produto de R$3 mil, porra, eu sei que provavelmente você está pensando, casos à parte, o Finch lança uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, como foi o caso desse lançamento. Você vai estar pensando, Jonathan, mas isso aí é um ou outro que acontece. Não, está se tornando cada vez mais comum resultados desse tipo. Eu fui agraciado de participar de um lançamento de 9 dígitos em 2019, mais de 150 milhões, e eu posso te dizer, o que eu vou te passar aqui é uma bíblia com todos os materiais validados, passo a passo, que esses grandes players e outros grandes players usam. Eu uso em lançamentos que participo, que eu dou consultoria, em diversos business que a gente entra, seja negócios de produto físico, negócios mais locais, prestadores de serviço ou infoprodutores. Hoje grande parte são infoprodutores, para manter uma escala com alta previsibilidade e um ROAS bem elevado, geralmente bem acima de 5. Isso é plenamente normal com esse material e eu estou abrindo isso para você hoje aqui nesse debriefing. Esse material que você vai ter acesso agora através desse debriefing e através dessa aula gratuita introdutória faz parte do Playbook do ROAS, tá? É um conjunto de estratégias e táticas que eu fui agrupando ao longo dos últimos 10 anos na minha carreira, de todas as estratégias que eu usei, testei e funcionaram para escalar negócios com previsibilidade e ROAS de pelo menos 5. Seja negócio local, seja infoproduto, seja prestando serviço. Eu peguei funis, eu testei estratégias, eu vi o que funcionou, eu vi o que não funcionou, comecei a catalogar. E o resultado de todo esse processo é o Playbook do ROAS. É esse material que você vai estar tendo acesso aqui através desse debriefing e dessa aula gratuita. Então, se você é infoprodutor, é creator, tem alguma oferta ativa, é expert, é agência ou presta serviço no digital, essa estratégia vai cair como uma luva para você. Eu posso ter 100% de certeza sobre isso, porque possivelmente os teus lançamentos estão flopando, os anúncios estão com o CTR cada vez mais baixo, o teu CPL e o teu CPA está subindo nas nuvens como nunca antes, tá cada vez mais alto, tá impossível de anunciar, o teu lucro está caindo, você fica trabalhando, tá à beira de um burnout, não tem paz, de um lançamento para outro lançamento, o teu perpétuo tem que estar sempre apertando um parafuso, tu descuidar um dia para o outro já perde dinheiro. Você provavelmente está cansado de ficar usando e abusando de gatilhos, curiosidade, exagero de escassez, tem que ficar apelando para promessas extremamente agressivas e copiando outros players. Você sente que as pessoas muitas vezes estão até evitando os teus anúncios, evitando as tuas aulas, elas não sentem mais a atração. Se você está começando do absoluto zero, se você caiu aqui e está começando do absoluto zero, serve para você também, porque mais do que ninguém, você precisa ter resultado rápido, você precisa vender mais investindo menos, vender mais com menos marketing, com menos tempo, você precisa ser extremamente assertivo no que você vai fazer. E o que eu vou te passar aqui é um conjunto de normativas, um conjunto de técnicas e estratégias que estão dando certo no mercado. E outra coisa, isso
sempre atualizado, tá? Eu tô sempre chegando e atualizando, tô sempre mexendo, porque eu tô no campo de batalha. Então, eu fico atualizando, eu fico mexendo nisso. Agora presta atenção. Esses conceitos que eu vou te passar aqui e agora, nesse debriefing, nessa aula gratuita, são exatamente os mesmos conceitos, estratégias e táticas que grandes nomes do mercado já estão usando, talvez nomes que até você já está seguindo. E eu não quero que você fique preso apenas ao que eu vou te passar, apenas ao que eu estou te mostrando. Quero que você pegue o teu celular, pegue o teu computador, abra as redes, os funis, cara, vira do avesso todas as redes de nomes que você já segue, que você já acompanha e olha, tá? Nomes que você admira, você vai confirmar e vai ver que o que eu tô te passando aqui é exatamente o que eles estão usando para ter esses resultados grandes e que você admira. Agora, deixa eu fazer um disclaimer também. Se você não tem nem produto para vender ainda, não faz nem ideia do que você vai vender, nem começou a investir ainda, talvez essa aula vai acabar mais te confundindo do que te ajudando. Por quê? Porque você nem entrou no campo de batalha, você nem pisou ainda, tá? Não tem nem produto validado. Então, vai tirar um pouco de confusão porque a gente vai avançar etapas. Mas lá dentro do material, lá dentro do playbook, que eu vou disponibilizar depois para vocês, tem um caso e uma parte específica para quem quer validar produto. Eu encontrei particularmente as melhores formas de se validar um produto rápido, de forma extremamente mais assertiva e investindo menos também. Então, tem uma parte especial lá, mas o foco dessa aula é para quem já está investindo, já está tendo alguma dificuldade com tráfego, diretamente, com estratégia, com os funis, não está tendo paz e que precisa escalar mantendo previsibilidade e ROAS. Perfeito? Fechou? Então, vamos para o que importa. Inclusive, antes, deixa eu te mostrar na prática, tá? Um case em que a gente aplicou o playbook do ROAS recentemente, para que não seja conteúdos, é de 2019, é de 2017, é de 2020, não, cara, é de hoje, tá? Nos últimos 6 meses, a gente foi contratado por um player já grande no mercado, que já faturava mais de 7 dígitos ano, para ajustar os ponteiros. Por quê? O ROI não estava legal, estava abaixo de 2, o ROI geral, tá? Às vezes negativo, estava acontecendo de ficar negativo às vezes. O ROAS não passava de 2, 2,5. Estava extremamente cansativo de manter a rotina, porque era de um lançamento para outro, de um lançamento para outro, e aí entre esse período de lançamentos, entre captações ali, rolava meteórico, e aí tinha programas de pós-graduação, tinha perpétuo, tinha muita coisa rolando ao mesmo tempo. O expert não tinha paz, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada. Ele me contratou justamente: Jonathan, eu preciso que tu implemente esse playbook, que tu implemente essa tua metodologia dentro aqui da nossa empresa, e que tu me ajude a pelo menos ter um ROAS de 5, elevar o meu ROI, elevar o meu ROAS. Cara, eu quero ir para 3 milhões de faturamento. Só que do jeito que tá hoje, eu vou aumentar os meus problemas só se eu for para 3 milhões. Para você ter uma ideia, nos últimos 24 meses, tá? Esse player, o custo médio do lead dele, eu tô gravando esse vídeo em 2025, então nos últimos 24 meses, você coloca aí do mês 3, 4, últimos 24 meses a partir dessa data, o custo médio do lead era 7 a 8 reais. Quando eu entrei e implementei esse material, esse playbook, no primeiro lançamento que a gente fez, exatamente seguindo a risca o que eu coloquei aqui, e eu fiz toda a participação de início a fim, a gente teve um custo médio de lead logo no começo de R$1,20, coisa que em 2 anos nunca aconteceu. Testando criativo e testando, tinha uma equipe de 14 pessoas, cara, não faltava mente pensando, para você ter uma noção de como que falta estratégia, não é só trabalho duro ou várias pessoas tentando e testando, não. Precisa de uma estratégia prática e clara que só o tempo acaba te dando, networking aos lugares certos, e é isso que eu ofereço através desse material. A taxa de entrada nos grupos ficou em 98% e o público tá extremamente assertivo, mantendo a mesma taxa de assertividade que o lead de R$8 tinha dentro da pesquisa de captação que rolava imediatamente após a captura. Então, a gente pôde pegar um lançamento que era um lançamento teste pra gente, que ele tinha disponibilizado uma verba pra gente testar e ver se realmente ia dar certo, com R$30 mil, e a gente dobrou a verba do lançamento para R$60 mil já. Por quê? Tava dando super certo, a captação tava excelente. Hoje,
Inclusive aconteceu uma coisa muito engraçada que a gente estava fazendo paralelo a isso, um investimento em sessão estratégica e um trabalho todo especial, né, usando o playbook também para high ticket, para venda de mentorias high ticket dele, e com 8 mil reais a gente gerou mais de 60 mil em questão de 20 dias. Vai aparecer a mensagem para você aqui, ele pede para mim, cara, desliga, para as campanhas, eu não tô dando conta, eu vou precisar contratar closer, eu vou precisar contratar time comercial, e é exatamente o que eu tô ajudando ele agora, né, porque, cara, não tá dando conta. Não tá dando conta do resultado que está sendo gerado com o playbook. Nesse case, nos últimos 12 meses, somente com ele a gente testou lançamento, perpétuo, high ticket, praticamente tudo que o mercado hoje está oferecendo em questão de infoproduto. A gente fez essa validação junto com ele, a gente fez todo esse trabalho com ele mais uma vez e o resultado foi ROAS de pelo menos 5, o ROI subiu para mais de 3. Cara, foi sucesso. Mas já tô prevendo já que vai surgir um baba-ovo. Ah, mas negócio local, mas eu presto serviço, mas não vai funcionar pra mim, porque meu caso é diferente. Cara, vamos lá, Finar de Veículos em Santa Catarina, uma revenda de carro. A gente tinha um estoque parado, que não estava saindo de caminhonetes. Eu implementei o playbook do ROAS, junto com a equipe que a gente tinha, dos meus outros sócios. A gente fez múltiplos 7 dígitos num final de semana, investindo por volta de 4 mil reais. E em Facebook, nem tocamos em Google praticamente. Os veículos não estavam numa mega promoção nem nada do tipo. A gente criou um lançamento para vender esse estoque parado, usando um formato de feirão, que funciona muito para revendas de automóveis. Tudo isso está dentro do playbook. Tudo isso é material que a gente validou e testou com diversas outras revendas também, e a gente colocou dentro do playbook. Então, eu quero que você tenha uma noção. Eu vou botar um áudio aqui de uma outra revenda, inclusive, também, que bombou. Essa revenda, inclusive, na pandemia, era para fechar as portas, era para demitir todo mundo. E o dono chegou pro meu sócio na época e falou, cara, eu não demiti ninguém e ninguém foi pra rua por causa de vocês, por causa do trabalho de vocês, porque se não fosse vocês, eu não conseguiria continuar aberto. Dá uma olhada no áudio do cara. Bom dia, cara, como é que tá, meu irmão? Tudo certinho? Ó, tá? Cara, Presta atenção. tô te ligando pra dar um feedback sobre nossos carrinhos anunciados, velho. Que retorno, filho da puta, cara. Muitas mensagens, velho. Da época ali, eu não dou conta quase não dou conta de responder. E ali do Focus e outros carros aleatórios ali também, que nem que vem através, tenho certeza, do anúncio, mas da Eco ali principalmente, cara, bagulho absurdo, muito absurdo, forte mesmo. Essa pegada foi boa. No Prisma ali, meu Deus, Prisma ali, que tem gente indo atrás do Prisma e negociando outros carros também. Só pra te dar esse feedback que quando tá ruim a gente tem que falar, mas quando tá bom, puta que pariu, tem que falar também, né, meu? E foi muito bom, tá sendo muito bom. É mensagem atrás de mensagem, velho. Áudio do próprio Moisés. Enfim, eu quero que você pegue uma calculadora e calcule o ROAS. 4 mil reais, múltiplos 7 dígitos. E aí, não foi só com revenda de carro. A gente testou no Brasil, a gente testou nos Estados Unidos, a gente testou na Europa, no mercado Latam. E não foi só vendendo infoproduto, foi com prestador de serviço, foi com clínicas, negócios locais de todos os tamanhos. Para você ter uma noção, a gente testou implementando com uma clínica de implantes dentários da França, Suécia, se não me engano, faz tempo já. E eles queriam escalar para o restante da Europa, a gente aportando 90 mil euros mês, captando mais de 1000 leads dia, usando a estratégia do playbook. Então, eu posso te trazer com muita segurança o que funciona e o que não funciona. O que a gente usou e gerou múltiplos 7 dígitos, o que a gente usou e gerou múltiplos 8 dígitos. Eu posso abrir o jogo para ti agora, do que talvez vai mudar o teu game, que vai mudar o teu lançamento, vai te dar paz, vai te dar escala, vai te dar previsibilidade, vai te dar ROAS. Então, quando tu entende como funcionam esses princípios que eu vou te passar, tu consegue fazer qualquer funil e qualquer negócio explodir. Todo esse resultado só foi possível por causa do playbook, por causa desse material que eu desenvolvi. E talvez você esteja se perguntando, Jonathan, quando esse material surgiu? Por que ele surgiu? Tem que fazer sentido. E deixa eu te contar, eu já passei pelo que você passou. Eu já fui um dono de agência que não tinha LTV,
que tinha muita rotatividade, que saía de um projeto para outro e trabalhava com 30, 40, 60 projetos ao mesmo tempo. E tinha essa dor de cabeça de ficar lidando todos os dias com clientes que eu estava gerando resultado, mas reclamavam do lead, reclamavam do resultado. E eu entendi uma coisa. Então, já toma essa daqui agora, já de graça, assim. Cara, o faturamento pro teu cliente pouco importa. Ele tá cagando pro faturamento. O que ele tá querendo é lucro, dinheiro no bolso, bufunfa. Sabe? A verdinha é o que ele quer no bolso dele, é isso. Ele não quer um faturamento 3 vezes maior, ele quer 3 vezes mais lucro. E ele te contratou para isso, para ter previsibilidade, para ter lucro, o que ele não tem hoje. Então, esse era o meu ponto cego. Eu muitas vezes ostentava múltiplos 7 dígitos, levava para os meus clientes um faturamento absurdo. Só que só me gerava frustração, porque as pessoas saíam do mesmo jeito e eu não entendia. Cara, eu tô com o resultado na mão aqui, eu não tô entendendo. Eu tô gerando lead, eu tô fazendo a parada acontecer. E ninguém tava gostando. Faturamento alto sem lucro só traz frustração para você e pros seus clientes. Só. Faturamento é ego, tá? Eu aprendi essa com um cliente recente. Faturamento é ego. E eu concordo 100%. O maior medo que você vai encontrar hoje com os teus clientes, que eu encontrei com os meus, com mentorados, em consultorias, não é medo de investir mais. Não fica nas minhas palavras. O Hotmart Insights, vou pipocar na tela aqui, eles confirmaram 80% dos produtores no digital querem investir mais. Querem levar o resultado para o próximo nível. 80% quer. Qual que é o medo? Será que vai voltar o dinheiro? Tem medo, cara, do que vai acontecer. Não é falta de vontade, é falta de confiança. Se você for olhar ainda na pesquisa, você vai ver que eles não encontram profissionais, metodologia, conhecimento, estão perdidos. E é exatamente essa luz que eu pensei, cara, eu preciso ter essa luz. Se eu tiver essa luz, eu vou ter LTV, eu vou ter lucro, os meus clientes vão ter lucro. E convenhamos, né? Se você olhar para o Hotmart Galaxy, por exemplo, você vê, são sempre as mesmas cabeças lá. Vai ano, vem ano, é sempre as mesmas pessoas lá dentro. São sempre os mesmos que têm resultados grandes hoje. Se você for olhar hoje no Brasil, e eu já passei por muita agência grande, já entrei e saí de vários projetos, conheço muita gente, eu posso te dizer, cara, eu conto nos dedos as agências no Brasil que tem resultado, que tem LTV sólido, e os clientes permanecem ao longo de 2, 3, 4 anos. Eu sei que você concorda comigo nesse ponto também. Então, gente, eu investi muito dinheiro do meu bolso para entender como fazer funcionar para os meus clientes, para os meus alunos, para as pessoas que eu prestava consultoria. Eu investi em mentorias, pra você ter uma noção, só nos últimos meses agora eu estou dentro da mentoria do Marcelo Pinaza, antigestão, eu estou na do Bijari, de high ticket, eu tive no Fluxo com o Leandro Ladeira. Gente, eu tô em todas as mentorias e programas de mastermind que você possa imaginar. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente, através de um cliente ou aluno que a gente é consultor e a pessoa acaba que nos coloca lá dentro também. Então, eu tô dentro dos principais programas do mercado. São mais de 100 mil reais só em programas de mentoria. Somente em programa de mentoria, só para você ter uma noção, tá? Isso nos últimos 12 meses, mais de 100 mil reais. Se eu for colocar nos últimos 10 anos, é um caminhão de dinheiro investido. Em anúncios, em estratégias, em mentorias, em consultorias particulares, em grupo, programas, cursos. Eu botei muito dinheiro, porque eu testei muito também em tráfego. Investi mais de 2, 3, 4, 5 milhões, né? Em reais, em dólar, em euro, buscando validar, buscando testar e trazer resultado. Então o que eu vou te passar aqui, o playbook que eu acabei construindo, não foi pensado inicialmente para vender. Não foi pensado para trazer para você aqui, compartilhar contigo numa aula e ganhar dinheiro com isso. Não foi esse o propósito. O propósito era ter um material que eu pudesse usar para os meus clientes. Para quando entrasse um e-commerce, para quando entrasse um negócio local, entrasse um prestador de serviço, alguém que tinha um perpétuo, alguém que tinha um high ticket, eu pudesse sentar e falar, cara, a gente já fez isso, a gente já aplicou com isso, e tá aqui o meu case, tá aqui o meu livro de referência, a gente vai sentar e vai olhar. Dessa forma, você tem mais resultados
com menos esforço, com menos investimento, né? Você maximiza o seu retorno e diminui o seu esforço. E é isso que a gente busca aqui, porque a gente quer lucro. Nos últimos 10 anos, tudo que eu fiz e tudo que eu testei e usei e investi dinheiro foi para refinar e aumentar o repertório desse playbook. Porque eu precisava diversas vezes trazer resultado para os meus clientes. E se eu não estivesse testando, se eu estivesse no campo de batalha, se eu não estivesse investindo, se eu não estivesse na frente, eu não conseguiria gerar esse retorno absurdo. Várias vezes eu me fiz a pergunta, como é que eu posso fazer que cada centavo que ele está colocando volte multiplicado, para que ele veja a cor do dinheiro, para que ele veja o lucro. Porque o problema não era fazer o dinheiro voltar, era voltar com lucro. Como é que eu posso fazer que cada centavo investido volte? Eu me fiz essa pergunta várias vezes. E é por isso que esse material que eu tenho aqui em mãos, o Playbook, ele é tão claro, é tão direto, é tão replicável e traz tanto lucro. Porque eu precisei desse material para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus mentorados. Para que eu pudesse ter uma equipe e que a equipe soubesse também o que estava fazendo, como eu pensava. Foi por causa desse playbook que eu pude ter paz. De nunca mais colocar dinheiro em tráfego e simplesmente perder esse dinheiro. Não ver mais. Hoje eu tenho segurança de quanto eu coloco e quanto volta. E eu não fico preocupado com isso, porque eu uso as táticas que estão dentro desse material e que são as mesmas que eu vou compartilhar com você aqui agora. Diversas vezes eu me pego pensando, gente, o maior problema de vocês é que no digital mesmo, se você for analisar, você tem tanta margem que tu consegue sobreviver sem saber o teu ROAS, o teu ROI, o teu LTV, a tua margem. Tu sobrevive sem saber porra nenhuma do teu produto. Tu simplesmente tá jogando um jogo como um amador e tu tá ganhando dinheiro e tá tudo bem. Cara, não vai longe desse jeito. Enfim, só que esse é o teu maior problema. E isso é tão simples, é tão básico, é tão arroz com feijão, mas todo mundo que chega nos múltiplos 7 dígitos, todo mundo que tá lá nos programas que eu acabo frequentando, é o arroz com feijão que levou a pessoa lá. É o arroz com feijão que colocou a gente a ter resultados tão grandes assim. Aquele lançamento que eu te falei dos múltiplos de 9 dígitos, aquele lançamento que eu te mencionei lá no começo de 9 dígitos, de mais de 150 milhões que eu participei, foi o básico bem feito. Básico. E você talvez não acredite, porque você vira mundo atrás de tentar ter resultado. Fica ouvindo o guruzão que fala pra ti, Não precisa de conteúdo. Não precisa você fazer nada. Dá pra ganhar dinheiro dormindo. Dá pra fazer a máquina imprimir dinheiro pra você. Admite you, Google. Investa uma audiência. Você tem hoje diversos influencers e creators à disposição. Uau! vão enfiando na tua cabeça um monte de abobrinha que te confunde, aí cada um fala um troço diferente e tu não sabe pra onde ir, no final tu fica perdido, e aí tu sai de um, pula pra outro, e aí aquele outro não tem resultado e tu pula pra outro, e tu começa a comprar um monte de curso, e observa um monte de tática diferente, bum, pra tua cabeça. O Érico Rocha mencionou num vídeo antigo, e é perfeito, masturbação mental. Trazendo muito conteúdo e não aplicando bolhufa nenhuma a fundo, estudando nada referentemente a fundo e testando nada a fundo, por isso você não tem resultado. Então, para vocês que estão buscando esse resultadozinho rápido e absurdo assim, cara, vai te ferrar, vai estudar o básico. Tu tem mais que tomar na cabeça mesmo para que tu vá lá e estude o básico bem feito que funciona. Então, vamos fazer o melhor? Vamos já pegar aqui, porque eu sei que se você está nessa aula, muito possivelmente você não tem previsibilidade, não tem uma taxa de lucro assim maravilhosa, porque você está tentando escalar. Antes você tinha, agora você não tem mais. Vamos, para romper essa bolha, para sair desse platô e poder escalar o teu resultado, ter essa previsibilidade, ter ROAS, vamos por inegociável primeiro. Fechou? E aí a gente entra no playbook e eu vou te mostrar exatamente como sair dessa furada. Do 0 aos múltiplos 6 dígitos, qual é o básico hoje no digital? Tá? Essa aula é uma aula prioritária para o digital, então vamos focar no digital. Qual é o básico hoje no digital para sair do 0 aos múltiplos 6 dígitos? Não tem muita abobrinha, não tem grandes firulas, tem 3 coisas: tráfego, produto e oferta. É isso aí e fechou. É funil perpétuo, é funil de lançamento, tem
Cada funil tem a sua particularidade. É high ticket, cada um vai ter a sua particularidade. Mas se você está saindo do 0 para os múltiplos 6 dígitos, significa uma coisa: você precisa validar e precisa ter esse primeiro resultado. E esse primeiro resultado hoje vai se dar através de tráfego, produto e oferta. Eu vou explicar. Quando você tem um produto novo, você precisa validar ele. Tá? E tem diversos funis para você escolher, mas, por exemplo, eu gosto muito de validar um produto no perpétuo. Eu pego aquele produto, tem que ser um produto também que dê fit com o perpétuo, e coloco aquele produto, por exemplo, no perpétuo, um ticket de, por exemplo, 800, R$1.000, coloco o produto no perpétuo, boto uma aula que gere valor, trazendo e criando consciência sobre a dor e a solução, e simplesmente gero o desejo através da aula. Mostro por A mais B que aquele produto, e é exatamente o que eu estou fazendo com você aqui: tráfego, produto e oferta. Eu tenho um produto bom, eu preciso validar esse produto, saber que esse produto realmente tem mercado, que vai vender, que tem potencial, que eu estou acertando na copy, que eu estou acertando na narrativa, que eu estou acertando no meu funil. Eu preciso corrigir diversos pontos, não é só validar a Roma, não é só validar o meu lead e o meu público, eu tenho várias coisas para validar. Por isso, tráfego, produto e oferta. Porque primeiro eu tenho que validar o meu produto. Depois eu tenho que validar a minha fonte de tráfego do funil. E eu tenho que validar também a minha oferta. Tá? Porque dessas três coisas, o que talvez está te parando e está te gerando um platô de não conseguir chegar nos 6 dígitos ou não conseguir passar dos 6 dígitos adiante é algo dentro dessa tríade: tráfego, produto e oferta. Se você está preso abaixo de 100 mil de resultado, tá? Ou entre 100 mil e 200 mil reais, possivelmente, o que está te travando ou é tráfego, ou é produto, ou é oferta, ou é um conjunto dos três. Case específico: esse player que eu compartilhei com você aqui, ele estava com um produto de lançamento nessa esteira, e ele lançava, cara, era assim, ó, era um lançamento para outro lançamento, outro lançamento, um em cima do outro, assim, não tinha respiro. Finalizou o lançamento, já começava a captação no outro dia. Por quê? Porque ele não conseguia passar daquele teto de 150 mil reais. Era 120, era 130, era 80, aí 70, 80, 70, e aí 130, e aí pouco 40 mil no lançamento, assim, perdidão. Por que estava acontecendo isso? Primeiro, a gente identificou diversos problemas de tráfego. Eu mostrei para você que eu consegui derrubar o custo lead de 8 para 1,20. O custo lead ficou em média, no final, escalado, R$5. Bota escalado isso aí. Hoje a gente estava com uma base ali, 100 mil leads. Bota 100 mil leads aí, vê a diferença na captura. Se tu captar R$5 e depois tu captar R$8. Ele estava aceitando pagar R$9. Eu falei para ele, quando eu entrei, eu olhei os dados dele e eu vi problema de tráfego, problema de produto, problema de oferta. Eu falei, cara, tá um absurdo pagar R$9. Eu consigo pagar R$2 nesse lead. E aí acabou que a gente subiu depois para 5, porque era um lead que precisava depois para os programas high ticket, para fazer sentido para pós-graduações e programas de MBA, tinha que ter doutorado, mestrado, e aí é um público ainda mais seleto do que ele tinha, que era engenheiros e arquitetos com Revit, e aí tinha que ter pós-graduação para poder fazer o MBA, eu tinha que ter graduação para fazer, sabe? E o problema estava onde? O problema, primeiro, daqueles lançamentos, morava no tráfego. E esse problema do tráfego era originado por quê? Era originado dentro do produto. O produto não estava 100% atrativo. Ele funcionava, ele vendia. Só que entenda uma coisa, você consegue vender pedra hoje na internet, se você quiser. Se você tiver um bom marketing, uma boa copy e uma boa oferta, tu vende até pedra. Qualquer coisa vende. Agora, para te gerar escala, com lucratividade, com previsibilidade, para tu conseguir para os 7 dígitos, tu vai precisar, e eu tô falando de 7 dígitos num único lançamento, você vai precisar aí ter uma boa oferta, uma boa fonte de tráfego e um bom produto. Então, se você se encontra preso ali, talvez o teu problema não é só Roma. O teu problema, muito possivelmente, está no teu produto, está na tua oferta, e esses problemas se comunicam.
sempre se comunicam. Um vai afetando o outro e por isso tu fica preso ali dentro desse platô. Então não é só conteúdo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa faz o conteúdo e o conteúdo abre os olhos porque ele gera audiência, a audiência gera engajamento e comunicação, e essa comunicação abre os olhos do expert e do coprodutor, do estrategista, para os problemas de produto, para os problemas de oferta, para os problemas de tráfego. E esse trabalho todo, além de, é claro, que o conteúdo barateia diversas vezes a fonte de tráfego, os custos de forma geral, quando tem uma boa audiência quente, que é gerada a consciência sobre a dor e a solução, te resolve muitos problemas, tá? Te abre os olhos para diversos pontos em falso que você está deixando ali. Mas, logo no começo, eu não recomendo que você já abra colocando conteúdo. Por quê? Porque se você colocar conteúdo logo no começo, você vai colocar gasolina num funil que talvez não está mais assertivo, não está azeitado. E aí tu vai ter um resultado legal, tu vai conseguir ter um lucro, mas tu poderia ter 3, 4, 5, 10 vezes mais se tivesse tudo azeitado. E depois de você crescer e passar a barreira dos 150, 200 mil reais, se você manter um problema de tráfego de produto e de oferta acontecendo, o tombo na frente vai ser muito maior e você vai tomar prejuízo muito maior se você tivesse corrigido logo no começo, o que é mais importante. Por isso que o Érico Rocha lá nos lançamentos fala, cara, lançamento, semente é importante, lançamento, semente é importante. Por quê? Porque se o cara sair logo no interno, vai validar, mas vai validar vendendo uma cacetada a mais do que 1 ou 10 vendas. Ele vai fazer 100 vendas, ele vai fazer 200 vendas, dependendo do tamanho do aporte de dinheiro, do tamanho da base que ele for construir. Não vai ser saudável para o negócio. Não sou eu falando isso. É Leandro Ladeira, é Érico Rocha, são os pais do mercado repetindo a mesma coisa que eu estou trazendo para você aqui. Só que eu estou te dando agora um framework para seguir. Se você ainda não fatura 6 dígitos ou múltiplos 6 dígitos, você vai se preocupar com o seu tráfego, com a sua fonte de tráfego, com o seu produto e com a sua oferta. É esse o teu problema. Se você acertar esses 3 pontos e eles estiverem perfeitamente azeitados, tu vai sair de múltiplos 6 ou de 6 dígitos ou quase 6 dígitos para múltiplos 6. Tá? E aí quando eu falo múltiplo 6 ali, não era múltiplo 6. É que você provavelmente está quase em 100 mil, mas não consegue chegar em 100 mil. Ou se passou 100 mil, fica preso ali a 120, 130, 150 e não vai muito além disso. Se você acertar essa tríade, tu vai sair dos quase 6 dígitos ou 6 dígitos para múltiplos 6 dígitos. Só acertando tráfego, produto e oferta. Agora, se você já passou da barreira dos 6 dígitos, tá? Dos múltiplos 6, mas está querendo chegar no 7, que são 8 dígitos, o que te separa dos múltiplos 6 dígitos para os 7 dígitos, para o 8 dígito, é exatamente as intenções com a tua audiência. Jonathan, explica melhor que eu não entendi. O que significa intenções? Significa que uma coisa você já sabe, tá? Provavelmente você já sabe. Lá em 2017, o Mário se atentou que conteúdo, construção de audiência, era a grande sacada para baratear custo, escalar, passar dos 7 dígitos. Isso ficou claro. Quando o Mário descobriu isso, não apenas se passou os 7 dígitos, mas começou a chegar a 8 dígitos, né? Foi a primeira vez que se houve um 8 em 7. Por causa da produção de conteúdo. Barateou muitos custos, escalou muito o resultado. Enfim, só que o que aconteceu? Conteúdo sem direção, sem intenção especificamente, ele é um conteúdo que não vai te gerar tração para o funil. Ele pode te gerar resultado, pode te baratear custo, mas não vai ter tração. Com os pneus certos e com o sistema de tração correto, tu não atola. E com um bom piloto por trás, tu não vai atolar. Só que tudo isso vai... a analogia que eu quero fazer para você é, se você tiver as intenções corretas, você vai conseguir ter um resultado muito superior e não apenas vai baratear os teus custos de funil. Você vai escalar para 7, múltiplos 7, para 8, múltiplos 8 dígitos. E eu vi isso na prática. Para esse player que eu estava comentando para você, que estava com um problema de tráfego, produto e oferta, o próximo problema que a gente encontrou
dentro do conteúdo dele era justamente esse. Era o problema que o conteúdo não tinha intenção. Um conteúdo que caía no que eu chamo da friend zone da audiência. A audiência gosta de você, a audiência curte com o seu expert, ela acompanha, mas, cara, ela não vai comprar nada, porque não tá gerando consciência, não tá direcionando aqueles leads. Jonathan, quais são essas intenções, então, que eu tenho que me atentar? Intenção de descoberta, intenção de consciência, intenção de direção. Se você misturar as bolas, a efetividade do resultado cai. Como assim? Na intenção de descoberta, tudo o que você quer é que as pessoas conheçam você, o seu expert, o seu produto, somente. Tu quer ser descoberto pelo mercado e ficar familiar. É só isso que você quer. Aqui você já começa a construir audiência em massa, só que você não está aprofundando com ninguém. Tu só quer que as pessoas te conheçam, tu quer que a audiência correta comece a te seguir, comece a conhecer você, e só isso. Conhecer o seu produto e somente isso. Você não vai pedir CTA, não, você vai pedir para nada. Nada. Você vai só gerar valor e fazer com que as pessoas te conheçam. E aí tem um framework correto. E que se você seguir, a gente hoje, olha o nicho do cara. Engenharia, arquitetura, Revit, a gente conseguia gerar em massa. Cara, a gente comprou aí, se tu for colocar na ponta do lápis, 50 mil inscritos no YouTube a 49 centavos. Variando ali de 49 a 54 centavos para ser efetivo com você. Vou colocar os números aqui. Cara, 50 mil inscritos no YouTube a 50 centavos. A taxa de conversão desses inscritos era absurda, porque o cara vinha por um conteúdo de descoberta e conhecia o produto e já começava a ver outros conteúdos do YouTube que a gente já deixava pronto, já descarregava ele em playlists específicas para que ele gerasse consciência, que tivesse mais conteúdo para ele consumir e se aprofundar, e a gente construía público, construía audiência, ganhava inscritos, e aí posteriormente transformar esses inscritos em lista, a qual a gente tinha controle, com nome, e-mail e telefone, pelo menos. Mas na intenção de descoberta, o foco nosso único era ganhar esses inscritos no YouTube, era gerar seguidor qualificado lá dentro do Instagram. Seguidor a 50 centavos, R$1, depende do nicho, né? Então, esse era o propósito dessa fase, é ser descoberta, fazer com que as pessoas me conheçam a um custo muito barato. E se eu fizer isso da maneira certa, da maneira correta, eu consigo ir para as próximas intenções de forma muito fácil. Porque nesses conteúdos que eu gero para a intenção de descoberta, são conteúdos gravados para isso. Eu não pego recortes, são conteúdos que eu gravo com a intenção de fazer com que as pessoas me conheçam e conheçam o meu expert e conheçam o meu produto de uma forma intencional para que gere desejo, para que queiram saber mais. Tá? São Reels que eu gravo, por exemplo, dentro do Instagram, para viralizar. Eu quero viralizar, porque eu quero, dentro dessa audiência, dentro desse nicho de mercado, eu quero viralizar. Como é que eu viralizo? Aí tem cancelamento estratégico, tem diversas formas de fazer isso acontecer. Tá dentro do playbook. Aqui eu tô abrindo com você de forma rasa pra gente conseguir ficar dentro do tempo ali ideal. Cara, na intenção de consciência, o que eu faço? Eu já fui descoberto. Eu já ganhei inscritos no YouTube, no Instagram. O que eu faço agora? Eu peguei esse público que eu construí através desses Reels que viralizaram, o público de seguidores do Instagram, o público de inscritos dentro do YouTube. Eu pego todos esses públicos e eu começo a descarregar material para que esses caras assistam. Aí é live, é playlist no YouTube, é uma aula gratuita por semana no Zoom ou no YouTube que eu faço ao vivo e eu chamo esse pessoal para assistir. Eu só chamo esse público que acabou de me conhecer. E isso tem que ser assertivo. A pessoa acabou de te conhecer, tu já bota ela para assistir o conteúdo, já começa a descarregar conteúdo em cima dela, já começa a ter uma sequência de ativação. Uma sequência que não é conteúdo aleatório. São conteúdos colocados e pensados dentro de um framework para elevar o nível de consciência dessa pessoa. E dependendo do conteúdo de descoberta que ela veio, muda o conteúdo que ela vai receber. Porque eu posso ter conteúdos de descoberta para diferentes dores, para diferentes nichos, para diferentes personas, e para cada uma dessas personas eu crio uma segmentação de público diferente, para dar conteúdo de ativação diferente, conteúdo que tem a intenção de
consciência, elevar a consciência. A intenção de consciência é somente para gerar consciência, dor, solução, somente isso. E aí que tá, você não vê as pessoas fazendo isso no mercado hoje. E ainda já na consciência, gerei consciência para começar a vender. Não, ainda não. Por quê? Porque eu quero ficar extremamente engajado com essa pessoa. E se eu começar a colocar CTA, já deu errado. Porque a pessoa vai começar, esse cara só quer me vender, esse cara só tá interessado em mim. Eu não quero gerar esse sentimento. Eu quero elevar a consciência, deixar essa pessoa sedenta por mim. Eu quero que ela comece a me procurar no direct. Cara, tu tem um curso, tu tem uma mentoria. Eu quero que ela comece a acessar o link da bio, sozinha. E eu faço isso através dessas intenções de descoberta e de consciência. Quando começa a acontecer dessas pessoas estarem no pico de consciência, eu direciono elas para a próxima fase, a fase de direcionamento. E nesse direcionamento é onde eu jogo essa pessoa para dentro de um dos meus funis, efetivamente. Aí é um lançamento, é para um perpétuo, é para um high ticket. E isso acontece de uma forma muito natural. Para esse player, por exemplo, do Rafael, do nicho de engenharia e arquitetura, que a gente está falando aqui desde o começo, que é um case muito recente, a gente colocou, para você ter uma ideia, aproximadamente R$5 mil em distribuição de conteúdo entre essas fases de descoberta, consciência e direcionamento. 5 mil. A gente gerou R$60 mil num único mês em, vamos ser sinceros, 20 dias. 5 mil, 20 dias geraram R$60 mil. Somente dentro do Instagram. Gerando essas 3 intenções, e aí quando chegou no direcionamento a gente pegava um social selling e jogava essas pessoas para conversas intencionais com o time comercial, direcionado para call estratégica, e aí vendia os programas high ticket. Vendia igual água. Eu cheguei a ter taxa de conversão, eu fui closer já. Para eu precisar validar tudo aqui, eu tive que ser closer, eu tive que ser SDR, eu tive que ser tudo. Eu cheguei a ter taxa de conversão de 60%, 70% de taxa de conversão, coisa que eu não vejo acontecendo no mercado. Por quê? Porque eu construí as intenções corretas. E isso aqui é absurdo, absurdo. Se você entender o que eu tô te passando, que é extremamente básico, mas que não tem ninguém no mercado te contando isso, você vai escalar e vai romper a bolha só com o que eu tô te passando aqui agora nessa aula. Somente com isso, se você pegar isso e implementar, vai romper a bolha. Você vai ter um resultado absurdo. Eu não quero que você fique se masturbando mentalmente com conteúdo e vendo mais coisa. Não, pega o que eu tô ensinando e aplica e veja por si só os resultados. Cara, eu quero que tu faça, bota na ponta do lápis. Imagina, inclusive, um caso recente que eu acompanhei também aqui. 6 mil leads. Bota na ponta do lápis quanto que vai sair para fazer captura com lead frio de 6 mil leads. Foi, no último caso que eu acompanhei aqui recentemente, R$60 mil. R$60 mil. Um tráfego completamente frio, captando lead, para faturar quanto? Faturar 100. Por volta de 100 mil. Cara, pra mim, tá terrível. Negativo. Se tu tem uma mínima equipe, já tá negativo. Já não deu ROI. Mas eu tenho outros funis e tal, eu vou começar a trabalhar esse lead comercial. Cara, eu posso fazer esse lançamento com 60 mil, fazer 7 dígitos. Fazer R$500 mil. Se tu seguir as intenções aqui, eu faço 60 mil virar $500 mil. Agora, existe metodologia para isso. Eu acabei de passar para você aqui os conceitos base de tudo. No caso do Rafael, né, como a gente estava comentando, e vou voltar a comentar, o high ticket dele estava com uma taxa de conversão em call de 20%, um custo de call marcada de R$300. Leads extremamente desqualificados, fechamentos que a cada 10 call, 2 fechamentos, um absurdo para mim, R$300 por call agendado, um absurdo. Aí, agora olha depois, eu vou colocar aqui na tela em algum lugar para você, o post, quando a gente trabalhou as intenções de descoberta, de consciência e de direcionamento. Quando a gente começou a trabalhar o perfil dele da forma correta com o playbook, cara, o custo por call marcada ficou menos de R$50. Menos de R$50 para um troço que era 300 e outra, call especificamente qualificada.
Cara, olha a quantidade de eu quero disparando automação de ManyChat e dentro do direct dele, a quantidade de conversa acontecendo só nas últimas 24 horas. Eu vou mostrar pra você aqui na tela. Diferença de antes e depois do playbook. Isso é resultado pra mim. Isso é resultado pra mim. Só que tem estratégia pra fazer isso acontecer. Ah, Jonathan, mas e negócio físico? Como é que funciona? Cara, case de hamburgueria na prática. Na prática. Hamburgueria que saiu do zero para a hamburgueria mais falada na cidade, uma cidade de 30 mil habitantes. Já tinha outras hamburguerias, já tinha outras lancherias, uma cidade que nem era tanto de hambúrguer assim. Era o podrão que o pessoal chama, aqui no Rio Grande do Sul, X, e pizza. Não tinha aquele negócio de hambúrguer artesanal. O lanche mais caro era R$30. E a gente liderou uma implementação de uma hamburgueria artesanal, cara, com todo aquele cuidado, pessoalzinho com blend de carne escolhida a dedo, um hambúrguer a R$54, uma taxa de lucro, né, por hambúrguer de 40%, 30% a 40%, uma margem de lucro por hambúrguer. A gente implementou toda a estratégia das intenções antes de lançar a hamburgueria e quando lançou, abriu vendendo uma cacetada. Não tinha motoboy na cidade para entregar os lanches. A gente teve que desligar toda a estrutura. A gente teve que recusar quantidade de pedido na inauguração porque não tinha como entregar. Não tinha motoboy. Superou as nossas expectativas. Por quê? Porque funciona para negócio local. Eu vou botar aqui para você na tela. A implementação teve um outro caso de hamburgueria também, em que a gente, cara, dobrou o faturamento de um mês para o outro, a quantidade de pedidos, simplesmente com o começo da implementação. O começo da implementação já dobrou o faturamento dos caras. Vou botar na tela aqui para você. Saiu, eu não lembro agora certinho, mas quando aparecer na tela você vai ver. Eu sei que saiu acho que de 7, 8 para 15 mil reais. Investindo 1.200 ou 1.500 reais em tráfego. É claro que se você começar a pensar, tráfego direto, funis para público completamente frio, funciona, é claro que funciona, é gostoso de trabalhar, só que te exige estrutura, e essa estrutura, cara, tu não tem. Esse funil que funciona diretamente pro frio, exige 10 vezes mais investimento. Tu tem esse investimento, esse aporte todo para colocar na mesa, tu tem essa esteira de produtos, essa estrutura 10 vezes maior, que te precisa de equipe, que precisa de processos, que precisa de investimento, de know-how para a conta fechar no final. Tem toda essa estrutura? Não tem. Então, é bobagem se alguém chegar para ti e falar, não, que tu tem que colocar um low ticket, o que tu tem que colocar é um produto frio, que vai tirar demanda, e depois tu vai vender. Cara, só em tu ter que ter 2, 3 produtos para trabalhar, tu já deu um tiro no pé. Porque aí toda essa estrutura vai te gerar equipe, que vai te gerar peso, e tu vai ter que gerar marketing e tráfego e investimento para 3 produtos e não um. Se tu tá pensando que tu vai gerar tráfego para um produto só e esse produto vai alimentar todos os outros, já tá errado. Tu vai ter que fazer tráfego pros 3 e aí começa a conta não fechar se tu tá começando. E aí começa muito problema para tu ter que solucionar sozinho ou com uma equipe enxuta. E aí o teu lucro cai, os teus custos aumentam e tu te vê vermelho e azul porque as contas não estão fechando. Então não pula etapas, não inventa moda. ROAS e ROI se tem com arroz com feijão. E se você quer fazer isso com segurança, você implementa exatamente o que está dentro do playbook do ROAS. E o que eu estou passando para você aqui. Agora está na moda a questão do lançamento pago. Nossa, o lançamento pago vai revolucionar o mercado. A bala de prata. Chegou o momento. Só vendeu o ticket a R$47, lotar, comparecimento no talo, público comprador. Cara, não discordo. É excelente o lançamento pago. Só que vamos fazer uma continha básica aqui. O ingresso é R$47. É muito fácil de tu vendendo para público frio, bater um CAC de R$130 para vender um ingresso de 47. É muito fácil de chegar a R$130 para cada ingresso vendido de 47. Nossa, é facílimo de acontecer isso. Acontece com a maior facilidade do mundo se tu tá vendendo para o público frio. E outra, se tu iria colocar R$60 mil para um lançamento com tráfego frio para tirar 100, e aí não, vou inventar moda, vou para um lançamento pago. Tu vai ter que, em vez de investir 60, tu
vai ter que investir 700 mil reais. Eu tô falando de tráfego frio e sem audiência, que é o caso da maior parte de vocês. Tu tem 700 mil reais para investir? Tu tem outros produtos na esteira? Tu tem todo o processo comercial e equipe para lidar com essa cacetada de lead? Ah, não tem. Então não inventa moda, usa o teu tico e o teco e faz eles conversar, trocar os neurônios ali, usa um pouquinho da tua massa cinzenta e não cai nessas conversas, porque vocês matam o negócio de vocês simplesmente por afobação, simplesmente por querer resultado absurdamente rápido, e não existe milagre. Eu vou te trazer exatamente o que o Mairo trouxe em 2017, mas agora com um framework para seguir, com um playbook para tu basear o teu negócio. Cara, a solução para tu escalar com previsibilidade, com ROAS, ROI no talo, para baixar CAC, para baixar CPC, para disparar o teu ROAS, para fazer as tuas margens de lucro explodir. Olha hoje, roda uma pesquisa hoje no teu negócio e vê o que mais tem, aonde mais tem taxa de conversão, aonde mais tem custo por lead baixo, CAC baixo, aonde mais tu tem resultado e da onde vem a maior parte do teu faturamento. Eu te aposto que vem, cara, sem medo de errar, a maior taxa de conversão, o teu lead mais baixo tá morando na audiência ou morna ou quente. Sempre a solução tá numa audiência qualificada. Sempre. Audiência quente e qualificada. Se você aprender o jogo de construir a audiência qualificada e quente em massa, vai ser a virada de jogo para qualquer que seja o teu funil, para qualquer que seja o teu business. É lançamento pago? Beleza. É perpétuo? Beleza. É high ticket? Beleza. Tem um serviço, Jonathan, eu quero construir uma página de vendas, beleza. Cara, funciona. Se você implementar o playbook e a criação de audiência em massa, como tem lá dentro, usando as intenções, usando todo o script, todos os frameworks que a gente tem para validação, vai explodir as tuas margens, o teu ROAS, vai cair o teu CAC, o teu CPC, o teu CPL. Imagina só quanto é que custaria, qual é que ficaria o CAC com uma audiência extremamente qualificada, que passou por fase de descoberta, de consciência e de direção para você vender um ingresso de um lançamento pago. Organicamente tu venderia milhares de ingressos. Mas aí é papo pra outra história, porque eu sei que eu já tô fazendo atualmente explodir, te trazendo muito conteúdo. Eu acredito que você agora tá pensando, cara, eu acho que eu entendi, eu saquei os conceitos, consigo replicar, mas eu vou te alertar para você. Talvez você tenha entendido realmente. Talvez você tenha se atentado a diversos erros que está cometendo. Mas é apenas a ponta do iceberg. É apenas a ponta do problema. E na hora de implementar vão surgir dúvidas. Na hora de que você começar a investir dinheiro, vai acontecer alguns probleminhas. O que mais acontece? Por exemplo, fase de descoberta. O cara começa a querer construir audiência e começa a pagar 3, 4, 5 reais por seguidor. Começa a pagar 3 reais, 2 reais por inscrito, 5 reais por inscrito dentro do YouTube. Não precisava. Encarece o custo todo do funil. E se eu vou pagar 5, 6, 8 reais por um inscrito, então que eu pague por um lead. Não é esse o propósito. Se for fazer assim, tu tá fazendo errado. E outra, não tem o trabalho das intenções de descoberta, de consciência, de direcionamento. Tá simplesmente disparando conteúdo à toa. Não vai gerar diferença nenhuma na taxa de conversão no final. Vai baratear um pouco os teus custos, talvez vai te trazer lead desqualificado e não vai mexer em nada na tua taxa de conversão. Ei, lembra que eu falei? Tem uma massa cinzenta aí dentro. Eu tô te oferecendo agora um gabarito, tá? Eu te dei todo esse direcionamento. Se você quiser fazer sozinho, faça, tá? Olha e assiste esse vídeo e reassiste diversas vezes para pegar todas as nuances do que eu passei. Mas se você quer ter 100% de certeza de que vai seguir o gabarito, que vai estar dentro do framework, que vai ter as suas dúvidas direcionadas diretamente por mim, que tu vai ter acesso a mim para, Jonathan, eu estou fazendo uma captação aqui, está acontecendo isso. Como é que eu poderia solucionar? Eu vou te responder. Se você quer que eu, uma vez
a cada 15 dias, entre no Zoom e tire a dúvida de todo mundo e veja o teu processo de captação, e veja o teu perpétuo, e veja o teu produto. Se você quer ter a chance de passar por esse processo comigo, para não ter dúvidas de que vai ter uma execução fina e refinada do playbook e de toda a estrutura dentro do gabarito, e vai ter 100% de certeza que não vai ter problemas na implementação e que o teu resultado vai disparar e o teu ROAS vai com toda certeza ir para mais de 5, se tu quer ter certeza que o teu ROAS pode chegar a 40 vezes para cada real investido, eu te recomendo comprar o material do playbook e utilizar ele de forma completa, né? Poder ter esses Zooms quinzenalmente comigo, poder assistir as aulas que vão estar gravadas lá dentro, diretamente para os nichos de infoproduto, diretamente para o nicho de negócio local, diretamente para o nicho de prestador de serviço. Aulas de implementação prática para cada um desses casos. Se você quer ter resultado mesmo, eu te recomendo não pular etapas, a ser específico. O que eu estou querendo passar para você aqui não é acesso a um curso com milhares e milhares e milhares de aulas e PDFs e nada disso. O que eu tô querendo te passar é acesso ao exatamente o playbook, ao material de implementação para o seu nicho e caso em específico. Se você comprar o playbook e cair lá dentro da área de membros, vai ter algumas aulas. Sim, mas aulas de implementação, para que você entenda a metodologia, entenda o que funciona, o que não funciona e como implementar para o teu nicho, para o teu caso em específico. Você entrou lá e você vai analisar exatamente nada genérico, diretamente uma implementação na prática para o teu nicho, para o teu caso em específico. Jonathan, entrei lá e não encontrei uma implementação para serviço, como é o meu caso. Eu sou copywriter, por exemplo, e quero implementar o playbook nos meus funis. Não encontrei lá dentro. Então, parabéns. Eu vou disponibilizar o número da minha equipe, vai estar lá dentro também. Se você não encontrou, chama a minha equipe e fala: olha, não encontrei implementação para o meu caso em específico. Eu vou agendar um horário com você e vou implementar na prática, junto contigo, para o caso de prestação de serviço, por exemplo. Então, você não vai ficar com nada adaptado, nada genérico, nada de milhares de aulas. Se você é prestador de serviço, você vai ver uma implementação na prática para prestadores de serviço. Se você tem um negócio local, você vai ver uma implementação na prática para negócios locais, pequenos, médios e grandes. Implementação específica para cada um dos tipos, com as suas nuances mapeadas. Se você é infoprodutor, está vendendo high ticket, ou perpétuo, ou lançamento, explicado e implementado na prática para cada um desses tipos de negócio. Então, não é um curso à toa, é uma implementação prática para você copiar e colar. Qual é que é o valor disso? Só vamos voltar na massa cinzenta um pouquinho. Qual que é o teu ROAS hoje? Se tu tem um ROAS de 2, vamos colocar aí, ROAS 2 ou 3, que é muito comum ROAS de 3. Quanto dinheiro tu tá deixando na mesa? Eu quero que tu faça o cálculo. Olha pro teu funil hoje, nos teus últimos 12 meses, e vê o quanto tu faturou com ROAS 3. Agora tu faz o cálculo, se tivesse tido ROAS de 5, só ROAS de 5, quanto dinheiro na mesa você deixou nos últimos 12 meses? E aí você vai ter uma noção de quanto eu poderia te cobrar para implementar esse playbook. Porque hoje, se eu vou sentar num negócio, tá? Para implementar esse playbook, eu vou te cobrar R$60 mil por 12 meses do meu acompanhamento dentro do teu funil, mais 10% de todo o dinheiro novo que eu gerar para você. Então, se você fatura em média 2 milhões por ano, e eu te fizer gerar 4, os 2 milhões novos que eu gerei para você, eu tenho 10%. Fora os 60 mil anual. Então, o que eu vou te oferecer aqui, no custo do que eu vou te oferecer, com toda a questão de tirar dúvidas, questão de Zoom, questão de implementação e material prático, vou ser sincero com você, você não vai encontrar esse material dessa forma, nesse valor disponível. Putz, mas e se der ruim, Jonathan? E se eu for começar a implementar e o troço desandar, eu não conseguir acertar? Cara, sinto muito em quebrar o feitiço pra ti, mas vai dar ruim. Não vai dar certo logo na implementação de cara. É por isso que existe um processo de implementação. Esses dias eu estava conversando com uma moça sobre a implementação de um time comercial. Ela tinha um time terceirizado e ia ter um time comercial próprio.
E ela falou, eu quero que funcione em 30 dias. O cara, não vai dar certo. Aquele time comercial tava tendo aquele resultado lá, que no caso eram 12 calls por dia que um SDR tinha. Aí quando ela pegou 3 SDRs próprios, achou que ia ter 30 calls, no mínimo, por dia. Não, começou a ter 6 calls com 3 SDR. Coisa que um SDR sozinho da equipe terceirizada gerava 12 calls por dia. Por quê? Porque existe processo, existe erro e acerto, existe aperto de parafuso na construção de processo, uso de framework da forma correta. Então, vai dar errado logo que você pegar o material e queira implementar ele. Só que a diferença é que se você tiver dentro do playbook, tiver o meu acompanhamento, você vai ter acesso a um material que vai ter suporte quinzenal no Zoom comigo, que vai ter um grupo de alunos para você trocar ideia, para você participar, que vai ter uma série de implementações práticas para você copiar e colar especificamente para o teu caso. E se não tiver para o teu caso, você pode acionar o suporte e pedir essa implementação. Gente, eu enxergo valor nisso. Então, se você se interessa, se parece algo interessante, toca no botão aqui na página e vai para o checkout. Você vai ver o preço lá, que vai possivelmente mudar. Eu não vou falar o preço aqui, porque possivelmente o preço vai iniciar um e vai terminar o outro depois, mais para adiante. Eu vou acabar subindo esse preço nos próximos, talvez 30 ou 60 dias. Então, para não precisar regravar o vídeo, eu peço que você toque no botão e vá para o checkout, lá vai estar o preço. Mas é coisa que uma pizza por mês e você pode ter acesso a toda essa estrutura de milhões de reais. Toda essa expertise de mais de 10 anos no mercado, de alguém que já, inclusive, acompanhou um lançamento de 9 dígitos. Então, eu espero você. Se você tiver alguma dúvida ou se ficar alguma pendência, tem um botão aqui nessa página de WhatsApp que você pode tocar e conversar com a minha equipe. Dessa forma, a gente consegue tirar todas as suas dúvidas e você consegue entrar com segurança no programa.